capítulo 2, e o verso 4 e 5 será a nossa base daqui para frente, amém? Diz assim o texto: O rei me disse: O que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde estão meus pais enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, nesta manhã nós te damos graças. Te louvamos pelo privilégio de mais um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de viver próximo à pessoa que amamos, próximo à igreja qual nós congregamos, mas um dia que nós estamos aqui para te servir, para fazer a tua vontade. Que teu Espírito Santo ministre os nossos corações, fale conosco, que tudo aqui que vai ser compartilhado seja, Pai amado, algo que nós não venhamos somente ouvir, mas ouvir e colocar em prática para viver o resultado daquilo que o Senhor tem para nós. Assim nós louvamos a Ti e agradecemos e pedimos mais uma vez, fala conosco em nome de Jesus. E aquele que crê e concorda, diga amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Amados, quando nós falamos de prosperidade, o significado da palavra prosperidade no hebraico, a palavra tissalear, significa ser bem-sucedido, ser próspero, ser abundante. Quando nós encontramos esta palavra, por exemplo, no Salmo 1 e em outros textos também, nós passamos a entender que ser próspero, ser bem-sucedido, passa também pela questão de nós entendermos que aquilo que nós vamos fazer tem que seguir alguns passos, as empreitadas a qual nós vamos colocar a nossa força, colocar o nosso empenho, colocar o nosso esforço, precisa seguir alguns passos para que elas possam ser bem-sucedidas. A palavra que nós lemos fala da história de Neemias, que todos aqui eu creio que conhecem, mas se você não conhece, Neemias era um daqueles cativos que foram levados para outro reino, e ao qual ali ele servia como copeiro do rei. E o rei aqui então percebe que ele está meio ali aflito, com o coração meio pesado, porque ele tinha recebido a notícia que lá em Jerusalém os muros da cidade haviam sido destruídos. Havia recebido a notícia que tudo naquele lugar estava um caos, e o seu desejo no seu coração era poder ir até lá, contribuir de alguma forma, fazer algo ali, para que a cidade pudesse novamente então voltar àquilo que ela era, na sua lembrança, voltar àquela beleza que ele lembrava nos seus pensamentos, nos seus sonhos. E aqui ele então chega até o rei e pede para o rei essa oportunidade de ir até lá. Então ele apresenta para o rei um desejo, um sonho. E é muito interessante quando nós falamos de sonho, né? Porque o sonho, ele está ligado a várias coisas, aquilo que nós queremos realizar. E quando nós vamos procurar o significado de sonho, né, o que significa sonho na nossa língua portuguesa, é interessante porque ela tem 8 significados. E dentro desses significados, primeiramente é dito dentro daquilo que está ligado à psicologia, que fala a atividade mental não dirigida que se manifesta durante o sono, a da qual, ao acordar, pode-se conservar certa lembrança. O que está dizendo? Que nem tudo aquilo que a gente sonha, quando a gente acorda, a gente lembra. Há alguma fonte de estudo que diz que a gente sonha várias vezes durante a noite a mesma coisa. A pessoa que dorme 8 horas de sono aí, 6 horas, né? O que dorme mais ou menos a média que eu durmo, de 5 a 6 horas por noite, né? Sonha algumas vezes. Aquela pessoa que dorme mais, né? O mais dorminhoco, de 14, 15 horas, sonha mais. Então a linha fala como se sonhasse a mesma coisa várias vezes. Outro significado que diz que é o conjunto de ideias e de imagens que perpassam o espírito durante o sono. Né? Outro significado fala que é aquilo que é produto da imaginação, fantasia ou devaneio, aqueles sonhos sem pé, sem cabeça que às vezes você sonha, e alguns antigos dizem assim, que é o sonho de barriga cheia. Você já ouviu essa expressão? Né? Quando a pessoa come demais, vai dormir, acaba sonhando coisa que não tem sentido nenhum, é mais ou menos essa linha. Outra coisa que fala a respeito de sonho, que o sonho está ligado ao desejo veemente, à aspiração, aquilo que você deseja. Né? Então você que de repente está sonhando aí com um carro novo, uma casa, um instrumento, às vezes você sonha que está entrando naquela casa, está entrando no carro, né? Ou você que está muito apaixonado por alguém, sonha com aquele alguém, enfim, está ligado a isso. Outro significado interessante para sonho é claramente a ilusão, aquilo que não irá acontecer, uma coisa impossível, uma utopia,
né? A qual que você de repente sonha que você está caminhando numa rua feita de chocolate, né? E as casas são feitas de marshmallow, tal, é uma utopia, não vai acontecer. Outro ponto do sonho que é interessante, que é um sonho que eu gosto, é aquele que é feito pelo confeiteiro, com farinha, aquele creme de confeiteiro no meio, o sonho de padaria, que nós conhecemos. É uma das definições da palavra sonho na nossa língua portuguesa. Mas a que nos interessa é essa última aqui, que é um projeto cuja execução parece difícil ou impossível, né? E aqui está ligado, na verdade, a este sonho que Neemias tinha. Neemias tinha um sonho de poder voltar à sua terra e de reconstruir os muros. Por que parecia difícil? Parecia impossível. Primeiro, porque ele era um servo, ou seja, vou traduzir de uma forma bem direta, ele era um escravo que servia como copeiro. Então, a sua liberdade era algo que ele não tinha como administrar. A sua liberdade estava condicionada aos limites que o rei colocava para ele. A sua liberdade é andar dentro do palácio. Para sair do palácio, você precisa de uma autorização. Você saindo do palácio, você tem um limite até os muros da cidade. Você não pode passar dos muros. Então, a liberdade que ele tinha era limitada, porque ele tinha esta posição. Então, ou seja, era algo difícil, à vista de alguns, impossível, dele sair da onde ele estava. Talvez nós olhemos muitas vezes para as situações que nós almejamos, e num primeiro momento parece que é difícil, porque as nossas condições são limitadas. Até o nosso raio de ação parece ser limitado, como era o de Neemias. Mas, no entanto, ele começa ali na sua cabeça a imaginar, sonhar como seria, como chegar até aquele objetivo e como então fazer aquele objetivo acontecer. Então, tudo, amados, na verdade, começa através de um sonho. Amém, amados? E quando nós falamos de prosperidade, ser bem-sucedido em alguma coisa, tudo começa, na verdade, num sonho. Em Eclesiastes, capítulo 5, verso de número 3, o escritor diz assim: das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Vou traduzir de uma forma bem abrasileirada. Se você começa a fazer as coisas e começa a imaginar como pode progredir, você está começando a sonhar. Tudo começa no sonho. Mas se você só falar e não colocar em ação aquilo que você está tendo de ideias, de projetos, de sonhos, não vai passar de palavras. Tem gente que passa a vida inteira dizendo que vai fazer algo e nunca faz. Seria aquele camarada que tem um terreno e fala: eu vou construir uma casa. Passa um ano, eu vou construir uma casa. Passa 15 anos, eu vou construir uma casa. Daqui a pouco a pessoa está no fim da sua trajetória e com a mesma frase: eu vou construir uma casa. A casa não saiu, o terreno continua vazio. Ou seja, não colocou em ação aquilo que até foi dado como sonho, como projeto. Às vezes ele, na mente dele, já tinha pensado: vou fazer uma casa assim, 3 quartos, vou fazer uma garagem para 3 carros, vou fazer lá no fundo uma área gourmet, mas era só falar, e nada de ação. E nós temos que entender, querido, se nós queremos progredir, tem hora que você tem que tomar coragem de sofrer os riscos. Entendeu? De se colocar em ação, para que você possa, então, ver algo construído. E arriscar, amados, faz parte da trajetória de quem quer ser bem-sucedido. Você já parou para perguntar para alguém que hoje você vê bem-sucedido na sua área de atuação, tudo que ele passou na sua trajetória? Se você parar para perguntar, você vai encontrar na história muitos fracassos, muitos erros, mas que levaram aquela pessoa até entender qual que era o melhor caminho, a melhor opção, e eles chegaram hoje no local onde eles estão, na estatura onde eles estão. Quem está me entendendo, diga amém. O filósofo Confúcio, ele fala assim: sonhar com o impossível é o primeiro passo para torná-lo possível. Ou seja, eu posso sonhar, pode parecer impossível nesse primeiro momento, mas é o primeiro passo para eu começar a entender como eu posso fazer aquilo que parece impossível se tornar possível. Um grande exemplo na história secular, para você entender, é o Walt Disney. O Walt Disney, ele disse assim: se podemos sonhar, também podemos tornar os nossos sonhos realidades. O Walt Disney, quando ele olhava para aqueles terrenos onde hoje estão os grandes parques, os 2 grandes parques, né? É o Walt Disney World e Disneylandia, né, se não me engano, né? São 2. E ele olhava e ele via as montanhas russas, os brinquedos enormes. Presta atenção aqui, querido. Ninguém via nada. A única pessoa que via era ele. Aquilo que era impossível, talvez se ele falasse, talvez quando ele tenha falado com os desenhistas, com os projetistas,
A pessoa tenha dito para ele, mas isso é difícil, isso é impossível, mas na cabeça dele, são 6 parques ao total, obrigado, são 6 parques hoje, mas ele sonhava, querido, e olha hoje o que é a potência, é uma das coisas que mais leva turistas para tudo quanto é lado, para chegarem até lá, para verem os brinquedos, amado, aquilo lá é lotado o ano inteiro, e tudo começou através de um sonho, algo que parecia impossível para muita gente, porque se olhasse como fazer, porque você pegar uma coisa que já existe, ter uma base e copiar é uma coisa, você criar uma coisa do nada é outra coisa, né? Você tem que fazer, na verdade, aquelas pessoas comprarem a sua ideia, acreditarem naquele produto que você está falando, para que aquela coisa comece a sair do papel e se tornar realidade. Então, amados, esta questão de sonhar é importante para quem quer ser bem-sucedido. Às vezes você sonha em ter um negócio próprio, às vezes você sonha em ter uma casa melhor, às vezes você sonha em ter um salário melhor. Tudo começa num sonho, mas não pode ficar apenas num sonho. Talvez anos atrás você nem pensava ter uma empresa sua, e Deus te proporcionou hoje você ter uma empresa sua. Só que a empresa, você não tem que se conformar dela ser uma micro, mini, não tem que pensar, eu tenho aqui, mas eu tenho uma projeção para crescer, eu tenho que começar a sonhar, eu tenho que começar a olhar para frente, amém? E como que eu chego nisso? Tomando por base a história de Neemias. Primeira coisa, projeto. É a primeira coisa. Anote isso para a sua vida. A primeira coisa que eu preciso é estabelecer um projeto. Eu preciso fazer um projeto. Todo projeto de um cristão, aonde começa? Nos pés do Senhor, na oração, para que Deus confirme, mostre a direção. Neemias 1, se você está aí com sua Bíblia aberta, Neemias 1, e o verso de número 11. Puder colocar o relógio para mim, Sérgio, por favor? Neemias 1, e o verso de número 11. Obrigado, filho. Diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Ele está orando ao Senhor, pedindo para que o rei então ouvisse ali as suas palavras e cedesse, e desse para ele ali liberdade para caminhar, para fazer aquilo que ele desejava. Neemias apresenta o seu projeto ao Senhor, buscando a aprovação de Deus para esse projeto. Por que muitos projetos que surgem na mente não chegam nem ao papel? Você já parou para perguntar para você que é cristão, por que muitas vezes não chegam nem ao papel? Pelo menos por 2 motivos. Primeiro, ou eles não estão alinhados à vontade de Deus, e quando o projeto não está alinhado à vontade de Deus, não adianta, querido, não prospera. 1 João 5, verso 14, diz assim: esta é a confiança que temos, que ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Ah, mas eu apresentei, Deus não respondeu, Deus não fez. Você já parou para pensar se esse projeto está de acordo com a vontade de Deus? Você que está almejando faculdade, curso e outras coisas, você já parou para falar: Deus, eu quero, mas está de acordo com a sua vontade? É aonde o Senhor me quer? Né? Às vezes você está pensando até trocar de emprego, surgiu uma proposta para você de um emprego que ao seu olhar neste momento fala: poxa, é a melhor coisa, o salário é maior, olha, o tempo que eu vou trabalhar é menor, mas até isso que parece ser bom, e talvez seja até alinhado a alguma oração que você está fazendo, até isso você tem que levar aos pés do Senhor e confirmar. O presbítero Elilson disse muito bem aqui na semana passada: você deve orar para Deus, pedindo claramente como você quer o emprego, mas mesmo quando chega, você deve orar: Senhor, é este mesmo? Quando o Senhor der o ok, aí sim, vamos entrar nessa empreitada, é por aqui. Mas se não, amados, Neemias, ele coloca aquele plano que ele tinha diante da aprovação de Deus, porque ele queria fazer, mas além de fazer, ele queria fazer de acordo com a vontade de Deus. E João, ele escreveu muito bem: se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. O segundo motivo porque às vezes os planos não chegam nem ao papel, querido, é porque muitas vezes nós vamos com a força do nosso braço. A gente quer porque quer. Aí entra aquele caminho da teimosia, do turrão,
daquele cara que não dá o braço a torcer, que empina o nariz para aquela direção e vai insistir, mesmo dando errado, ele continua insistindo, né? O texto de Provérbios 16, verso 3, fala assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Até porque se você for para consagrar ao Senhor e não estiver de acordo, o Espírito Santo já vai te alertar, não é por aqui. Ou seja, você vai mudar de direção. Neemias, então, apresenta o projeto dele ao rei. E olha que interessante, Neemias 2, e o verso número 5. A parte C do versículo, leia aí comigo. Diz assim: me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados. Qual que era o projeto? Está aqui, ó. Para que eu possa reconstruí-la. O projeto de Neemias era tão claro como a água. Ele queria reconstruir os muros. Ele não queria tirar férias. Ele não queria ir passear para ver os parentes que faz tempo que ele não fazia. Tem uma tia lá que faz uma macarronada maravilhosa, eu quero ver ela. Não era isso. O projeto era reconstruir os muros. Então, uma definição que nós temos que ter no projeto é essa clareza. O que você deve levar em consideração quando você monta um projeto, querido? Primeira coisa, você tem que entender que a falta de clareza no projeto impede que você dê os próximos passos. Se você não tiver uma clareza do que você quer fazer, de onde você quer, para onde você quer ir, aonde você quer chegar, você muitas vezes não vai conseguir montar os próximos passos do projeto. Então a primeira coisa é ter essa clareza. Se você não tem objetivo, logo você não sabe o que você precisa. É a mesma coisa de uma pessoa que fala: poxa, eu quero fazer um bolo. Quantos tipos de bolo existem na culinária? Quantos tipos de bolos diferentes existem na culinária? Bolo de fubá, bolo de aipim, bolo de chocolate, bolo de maçã, né? Bolo de laranja, bolo... Aí entra outra questão: você vai querer fazer um bolo seco ou um bolo confeitado, né? Aí entra a questão: você vai querer fazer um bolo normal ou um bolo fitness hoje que está na moda, né? Tudo. Então, assim, eu tenho que ter uma clareza: que tipo de bolo que eu quero fazer? Quando eu tenho uma clareza do tipo de bolo que eu quero fazer, aí eu começo a prestar atenção que eu preciso de ingredientes específicos. Quem está me entendendo, diga amém. A partir do momento que eu defino o tipo de bolo, eu tenho então a clareza do tipo de ingrediente que eu preciso, aí eu vou começar a trabalhar para quê? Para ter aqueles ingredientes para que então eu possa executar. Amém? Então isso é importante. É a mesma coisa do casamento. O casamento, amados, é uma coisa, é um exemplo interessante demais quando se fala de projeto. Qual a primeira coisa que você precisa quando você fala assim: eu quero me casar, eu amo essa pessoa e quero me casar? Qual a primeira coisa que você precisa? A casa? Não. Alguém mais arrisca aí? A primeira coisa que você precisa quando você fala eu vou casar é a data. É a data. Quando vai acontecer? É aonde eu quero chegar. Aí até a data eu vou definir que até chegar lá eu preciso ter uma casa, até chegar lá eu preciso ter um enxoval, até chegar lá... Você está me entendendo, amados? É um exemplo interessante. Eu estou te dando aqui 2 exemplos para você entender que o projeto tem que ter clareza. Amém, amados? Então, a segunda coisa que você deve levar em conta quando você vai fazer o projeto é que sem a aprovação de Deus e daqueles que exercem autoridade sobre a sua vida, esse projeto às vezes não vai decolar. Ou seja, Neemias levou aos pés do Senhor, para o Senhor aprovar. A outra coisa que você deve buscar é conselhos. Mas tão importante quanto o conselho é de quem vem o conselho. Então procure seus líderes, procure seus pastores, troque uma ideia, fala dos seus sonhos, do seu projeto, porque às vezes você está tão empolgado em fazer, que você só está olhando os prós, não está percebendo os contras. E de repente uma outra pessoa que não está no meio da sua ideia, tem uma visão mais ampla e conhece a sua vida, vai te falar: olha, realmente você pode até fazer isso, mas para chegar nisso você precisa alinhar isso aqui. Você está me entendendo? Seria semelhante ao técnico de futebol. O técnico de futebol, ele joga com os jogadores? E muitas vezes quando o técnico de futebol tira um jogador e coloca outro, não tem jogador que sai bravo? Porque o cara que está lá dentro do campo, ele não quer sair porque ele acha que ele está fazendo certo. E que se ele sair vai fazer alguma coisa, mas o técnico lá fora está observando que a coisa não está funcionando, que precisa tirar o cara ali que só está andando em campo, não está rendendo o que tinha que render, vai colocar um outro que vai correr mais. Você está me entendendo, amados? Às vezes você é o cara que está dentro do campo, você é o jogador que de repente, se for substituído, vai sair bravo.
Mas, quando você busca conselhos, essa pessoa talvez ela está na posição de técnico. Ou ainda mais que o técnico que está na beirada do campo, ele é o cara que está observando de cima da arquibancada, onde ele está vendo o campo inteiro, né? Ou ele é o cara que está vendo pela TV, que é mais privilegiado ainda, que vê replay, vê câmera perto. Enfim, amados, esses conselhos podem nos ajudar a não perder tempo, não perder dinheiro, não se frustrar. Então, não está dizendo que você não vai fazer aquilo que você está apresentando como projeto, mas, de repente, você vai fazer de uma maneira melhor. É a mesma coisa quando os pais aconselham os filhos. Quantas vezes os filhos dão cabeçada no muro porque não ouvem os pais? Né? O pai fala, não faz. O filho vai lá teimoso pensando que sabe mais e faz. Né? Aí sofre o prejuízo. Então, queridos, os projetos têm que ser apresentados diante do Senhor. Então, a primeira coisa que você precisa para realizar um sonho é o projeto. Amém? A segunda coisa, queridos, é a atitude. Amém? A segunda coisa é a atitude. Muitos não realizam sonhos porque só sonham. E você não pode ser um cara que só sonha, né? Tem que fazer do sonho uma realidade. E para se tornar realidade precisa de atitude. Amém? Abra sua Bíblia comigo aí em Neemias 2, né? Há uma citação de Augusto Cury que diz assim, né? Pastor presbiteriano, escritor. Ele diz assim: sem sonhos a vida não tem brilho, sem metas os sonhos não têm alicerces, sem prioridades os sonhos não se tornam reais. Então ele diz assim: sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por se omitir. Ou seja, se você não colocar a mão na obra, você nunca vai conseguir fazer nada acontecer. Amém? Neemias 2, versos 6 ao 9, diz assim: então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas, para que os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de entrar. E o rei deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vinham os governadores da além do rio, dei as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Ou seja, Neemias, logo quando ele recebe a autorização, logo quando ele recebe as cartas, ele não perde tempo. Ele já sai para a empreitada. Tipo assim, Deus deu o sonho, eu já tive clareza do projeto, está na hora de botar a mão na massa, está na hora de começar a trabalhar. Então o que ele faz? Primeira coisa, ele define o tempo. O rei pergunta para ele, mas quanto tempo vai durar isso? Ele define o tempo. A Bíblia não diz aqui com clareza quanto tempo foi que ele pediu ao rei, tá? Ele não diz com clareza, mas fala que o rei liberou quando ele apontou para o rei um tempo. Ou seja, ele apresentou ao rei: eu vou estar de volta daqui a 3 meses, eu vou estar de volta daqui a 1 ano. Ele não diz o tempo, mas deixa claro que ele deu um tempo para o rei. Ele deu um tempo para o rei. Então, ou seja, ele define esse tempo. Ou seja, queridos, nada vem pronto. Presta atenção nisso. Nada vem pronto. Mas o tempo que você perde, este tempo não volta. Se você deixar de fazer, deixar de colocar a mão na obra, amados, esse tempo que você está perdendo não vai voltar. Cada ano que passa você não fica mais novo, você fica mais velho. Ou se você não gostar do mais velho, mais experiente. Mas a questão é que o tempo está passando, amém? Um exemplo para você entender, queridos. Alguém que quer se formar, ter, por exemplo, uma graduação, ele não se forma no primeiro dia da faculdade. Ele vai ter que cursar o curso todo. Algumas faculdades tecnológicas são 2 anos, outras graduações de bacharelado ou licenciatura são 4 ou 5 anos, e dependendo da faculdade, depois da graduação, você tem que fazer ali uma especialização, uma pós ou um MBA, dependendo da área. Alguns que querem seguir na área já, de repente, mais aprofundada, chegam a fazer doutorado, mestrado, enfim. Há um tempo para tudo isso, para que você receba o certificado de conclusão, para que você aprenda tudo aquilo que precisa. A questão desse exemplo que eu estou te dando do tempo, para você refletir, é que uma vez numa conversa com o pastor Eliel Nascimento, que é um dos pastores auxiliares da nossa sede lá em São Caetano, eu estava conversando com ele sobre fazer uma faculdade de determinada graduação. Eu já sou formado
em uma determinada área, eu queria pensando em fazer outra. E ele falou, pois é, Sandro, esta é uma decisão importante, mas olha, se você fizer, os 5 anos vão passar, e você vai estar formado. Se você não fizer, os 5 anos vão passar, e você não estará formado. Você está me entendendo? Eu decidindo colocar a mão na massa, ou eu não decidindo colocar a mão na massa, ter atitude, o tempo vai passar da mesma forma, e não vai voltar. Talvez nessa hora você coça a cabeça e pense, meu Deus, eu estou perdendo tempo. E é exatamente isso que eu quero que você entenda. Se você não tomar atitude, a partir do momento que você já tem um projeto, você está perdendo tempo. Você precisa colocar isso em prática. Amém, amados? A segunda coisa que ele pede, que nós vemos nessa atitude que ele toma, ele pede cartas. Para que essas cartas? Ele precisava de material. Então ele pede cartas para ter o material necessário para que ele possa, então, fazer, né, a reforma que ele queria fazer, a restauração dos muros que ele queria fazer. É a mesma coisa do exemplo do bolo que eu dei. A partir do momento que você sabe que tipo de bolo que você quer fazer, você precisa dos ingredientes. Porque se ficar só, eu quero fazer esse bolo aqui de fubá, mas se você não tem a farinha, não tem o fubá, não tem o gás para fazer, não tem o forno, você não vai fazer nada, vai continuar só no sonho. Você precisa da atitude. É que nem, querido, você olhar para uma pessoa que tem hoje sucesso, você falar para aquela pessoa, essa pessoa tem sorte. Mas a questão é que você tem que saber hoje, para me alcançar isso, eu preciso disso aqui. Há um exemplo interessante de uma irmã que eu conheci, que se chamava Kátia, e ela trabalhou de margarida durante anos. Ela tinha o sonho, ela queria ser enfermeira, né? Margarida, para quem não conhece, dependendo da região muda o nome, é aquela pessoa que limpa a rua. Quando é o homem, a Gari, a mulher é chamada de Margarida. E ela trabalhou, querido, anos de Margarida, ela passou no concurso público, entrou trabalhando em Margarida, e o trabalho dela para que era? Para pagar a faculdade de enfermagem, né? Hoje ela é enfermeira padrão. Então quem vê ela andando por aí de Land Rover, um carro de 150 mil reais, né? Fala, meu Deus, essa mulher teve sorte. Mas não, querido. Debaixo de sol, debaixo de chuva, varrendo rua, pegando lixo, gente mal educada que jogava o lixo na frente e a pessoa tinha que pegar, porque como tem gente mal educada, e pega lá o lixo da rua e coloca lá. Ela pagou a sua faculdade, se formou, fez os concursos, hoje ela trabalha tanto no setor público quanto no privado, tem, né, um ganho maravilhoso, estabilidade, continua estudando. Você está me entendendo, amados? Tem que tomar atitude. Então não adianta olhar para os outros e falar, teve sorte. Tem uma trajetória atrás da pessoa. Então, se mexer, amém? Então, eu quero que você entenda, em Colossenses 3, verso 23, a palavra de Deus diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como ao Senhor e não para os homens. Um dia alguém perguntou para ela, mas você não fica envergonhada? Ela falou, não, estou trabalhando honestamente. E ela claramente fazia bem feito aquilo que era, que competia a ela. E tudo que nós temos que fazer é bem feito. Aqui mesmo na nossa comunidade nós temos exemplo de pessoas que trabalhavam como atendente numa panificadora, e nós ali, eu e a pastora insistindo, olha, faça um curso, estude, se prepare, você pode ter uma qualidade melhor de vida. A pessoa ouviu os conselhos, tinha um sonho, e eu falei, olha, para você fazer, você precisa fazer o curso. Ela foi, procurou o curso e se esforçou. Então era aquela coisa maluca de acordar 3 horas da manhã para entrar às 5 na padaria, trabalhava na padaria, saia correndo, estudava, entrava no curso, saia do curso lá 10h30 da noite, vinha de ônibus embora, tal. Em resumo, queridos, a pessoa está formada, trabalhando na área, está bem sucedida, e Deus tem honrado. Então, querido, nós não podemos ficar só no sonho, tem que tomar atitude, amém? O que eu preciso? Qual que é o material? Eu preciso fazer um curso? Eu preciso comprar um material? Eu preciso me qualificar? É você entender o que você precisa. Neemias precisava de material, ele precisava de madeira, né? Ele precisava da liberdade de poder passar pelas terras, foi o que ele pediu, né? Se você não se dedica, querido, hoje no que você faz, no trabalho que você está, que pode ser simples, como que Deus vai te levar para coisas maiores? Hoje você pode ter um trabalho que pode ser simples, amém, é honrado, é digno, faça bem feito, se qualifique para chegar num patamar mais alto, e Deus vai te honrar, mas a partir do que você está fazendo hoje. Às vezes a pessoa tem até habilidade, a pessoa é até boa no que faz, mas não tem compromisso. Por exemplo, o camarada é um bom pedreiro, mas é um cara descompromissado, vai um dia, falta outro, chega às 10 da manhã no outro dia, vai embora na hora do almoço, não volta. Esse cara vai prosperar? Você indicaria um pedreiro assim para outra pessoa que você conhece? Você está me entendendo, amados? Se nós trabalhamos e fazemos como ao Senhor,
Você vai chegar cedo, vai cumprir seu dia de serviço, vai fazer bem feito, aquilo que você combinou, você vai seguir até o final. Querido, tudo isso aqui é Bíblia, tá? A palavra fala no Salmo 15, se você comprometeu a sua palavra, por mais que você tenha prejuízo, você tem que levar a tua palavra até o final. Quem está me entendendo, diga amém. Espero que esteja sendo bênção para a sua vida, amém, amados? Estou falando aqui, vamos que vamos. Eclesiastes 9:10 diz assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Vou resumir para você de uma forma bem abrasileirada. Você tem uma vida, faça o que você tem que fazer nessa vida e faça bem feito, amém? Faça bem feito, coloque sua força nisso, coloque seu empenho nisso, coloque seu coração nisso. Então, qual matéria-prima que você precisa? Ou você, vamos pegar o exemplo do bolo, quais os ingredientes que você precisa? Né? Você vai pegar esses ingredientes para começar a se tornar realidade. A terceira coisa que nós vemos na atitude é quando ele pede a passagem em todas as terras, né? Por quê, querido? Ele precisava passar de maneira livre. Se ele não tivesse as cartas do rei, ele não teria liberdade. E ele queria chegar até o final, ou seja, ele tinha foco. Eu quero chegar a Jerusalém. Eu quero chegar até lá. Jó 22, verso de número 28. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. Vamos repetir? Ser-te-á firme. Ser-te-á firme. E a luz brilhará no seu caminho. Ou seja, você determinou, eu quero chegar até lá. Eu preciso ter perseverança. Eu preciso ser firme nesse objetivo. Querido, isso é em tudo na vida, em tudo na vida. Para você poder ser bem-sucedido, você tem que ser firme e perseverante, senão você não chega. Você vai começar fazendo um curso hoje, de qualquer coisa, você vai parar na segunda semana, você vai parar na primeira dificuldade. Ah, eu quero aprender mecânica e vou no Senai. Na hora que o camarada falar que você tem que se esforçar para ter um jogo de ferramenta, não dá, não é muito difícil, como que eu vou fazer, como eu vou comprar? Amado, se vira, se esforça. Quem quer chegar em lugares mais altos tem que se esforçar, querido. Tem que se esforçar. Tem que entender que vai ter coisas que vai ter que suar um pouquinho mais, vai ter que abrir mão. Pergunta para uma pessoa que hoje é bem-sucedida, se teve dia que os amigos foram jogar bola e ele ficou estudando. Essa pessoa vai falar que sim. Pergunta para uma pessoa que é bem-sucedida hoje em alguma determinada área, se teve uma vez que tinha uma oportunidade de viajar para algum lugar, um lazer maravilhoso, ele teve que abrir mão porque tinha que estudar, ou se esforçar, ou trabalhar um pouquinho mais. Essa pessoa vai dizer que sim. Então, ou seja, a gente tem que ter clareza, se eu quero chegar até lá, eu tenho que me esforçar. Por mais que aquilo que vem ao meu redor seja atrativo aos meus olhos, por mais que seja algo que eu gosto de fazer, eu tenho que saber escolher. Porque às vezes eu estou trocando o que é emergencial por aquilo que é prioridade. Querido, e viagem você pode fazer depois em algum momento. Você pode projetar melhor para fazer essa viagem, até no momento de férias, alguma coisa, mas você precisa ter foco. Amém? Então, ou seja, temos o projeto. O segundo passo foi a atitude. Amém? E não pode faltar o quê? A esperança. Porque a esperança é o que nos move. Quer realizar um sonho? Você tem que ter o projeto. Você tem que tomar atitude. E tem que ter a esperança no seu coração firme, que você vai chegar até lá. Que você vai alcançar. Provérbios 23, verso 18. Diz assim: porque deveras haverá bom futuro, e não será frustrada a sua esperança. Fala de uma firmeza desse propósito. Que aquilo que nós sonhamos chegará no resultado. Neemias 2, se você está com sua Bíblia aberta ainda, no verso 11 ao 18. Neemias, quando chega a Jerusalém, ele inspeciona as muralhas. Olha o texto. E cheguei a Jerusalém e estive ali, quantos dias? 3 dias. E de noite me levantei, e eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus pôs no meu coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que eu estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então, de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro. E voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque até então nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem aos mais que faziam a obra tinham declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vede vós a miséria que estamos em Jerusalém,
Jerusalém, ela está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele tinha me dito. E então disseram: levantemos e edifiquemos, e esforçaram-se suas mãos para o bem. Querido, Neemias foi olhar como que estava o muro. E presta atenção, aqui tem um segredo tremendo, porque às vezes o que os seus olhos naturais veem, podem não te dar lastro, pode não te dar base, para você pensar que o sonho pode ser alcançado. Quando ele viu o tamanho do estrago que havia, era lógico, seus olhos se entristeceram, ele viu que não seria fácil, e ele estava com poucos homens, estava ali montado ali no seu animal ali, não disse se era um jeguinho, se era um jumentinho, se era um cavalo, enfim, mas estava ali, e viu os muros destruídos, as portas consumidas, ou seja, nada que vale a pena, amados, olha para mim aqui, nada que vale a pena é fácil. Tudo que vale a pena tem seu fator de dificuldade, tem seu trabalho, tem alguma coisa que você vai ter que se esforçar mais. Tudo que vale a pena dá trabalho. Tudo que vem fácil acaba também indo fácil. Querido, é como uma mãe que gera um filho. É fácil para a mãe carregar a criança durante os 9 meses? Não. O corpo vai mudando, vai tendo o peso ali que vai se alterando conforme a criança vai crescendo, começa a chegar as dores, começa a ter dificuldade na respiração. Eu me lembro na gravidez da Bianca, a pastora, por conta de uma situação que aconteceu de saúde, ela só podia dormir de um lado, virada de lado, era praticamente quase o dia todo virada naquela posição. Na do Christian, eu lembro que no final da gravidez ela não conseguia mais dormir deitada, ela dormia sentada no sofá com umas almofadas atrás para conseguir respirar. Não é fácil, mas quando pega a criança no colo, tudo aquilo de sofrimento, toda aquela coisa do trabalho que deu ao longo da trajetória, virou uma lembrança, porque o resultado vale muito a pena. Ver aquele rostinho pequenininho, os bracinhos, as perninhas, tudo bonitinho, né? E ver o privilégio de ver a criança crescendo, se desenvolvendo, se tornando uma pessoa de valor. Amém, amados? Então vale a pena. Então, querido, eu quero que você entenda, só aqueles que mantêm uma esperança viva de verdade têm o privilégio de verem realmente seus sonhos se tornarem realidade. E isso passa pela esperança. 1 Coríntios 2, verso 9, Paulo escreveu: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Coisas que estão escondidas ainda. Então, ou seja, eu tenho que ter projeto, eu tenho que ter atitude, eu tenho que ter a esperança. Deus vai me fortalecer, Deus vai me sustentar, vai ser trabalhoso, mas com certeza eu tenho convicção no meu coração que eu vou chegar lá, amém? E por último, queridos, não sei meu tempo que apagou o relógio ali, mas e por último, é a predisposição. Então, ou seja, você quer ter um sonho realizado na sua vida? Vamos repetir os passos? Primeiramente, projeto. Segundo, atitude. Terceiro, esperança. E por último, predisposição. O que é a predisposição, querido? É o ato de se predispor, é o pendor, é a vocação. Ou seja, dizendo assim, ó, eu me predisponho a ser professor, eu tenho o desejo de ser professor. Então, ou seja, para chegar até ser professor, qual que é a trajetória? O que eu preciso fazer para chegar até lá? O que eu preciso cursar? O que eu preciso se preparar? Hoje eu estava conversando até com o Enilson, esses dias atrás, o presbítero Enilson, ele estava falando para mim de um curso que ele está fazendo sobre ensino à distância. Hoje é uma realidade. Então o professor, ele nunca para de se qualificar, ele nunca para de estar fazendo curso, de estar melhorando, e na sua área de atuação, ainda mais, se é um professor de uma área específica, né? Então, ou seja, esse ato de se predispor, você tem que entender aquilo que você vai enfrentar ao longo da caminhada. Então, é predisposição para quê? Para enfrentar as adversidades que vai ter, para enfrentar a oposição que vai acontecer. Neemias enfrentou a oposição de Sanbalat e Tobias. Era uma oposição externa. Depois ele enfrentou uma oposição interna, porque Sanbalat e Tobias tentaram se infiltrar no meio e inflamar o coração de outras pessoas. E chegou num ponto que ele estava com a colher de pedreiro na mão e a espada na outra, porque tinha um iminente risco de um ataque de alguma coisa. Ou seja, enfrentar aquilo que a vida vai te propor no meio da trajetória até chegar lá.
né? Romanos 5, verso 3 ao 5 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não traz consigo confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse produz foi um adendo que eu coloquei no texto agora, tá, amados? Que eu quero que você saiba que uma coisa produz outra. Não tem nada sem propósito. Pergunta, por exemplo, para o irmão Edson, que é professor. Há quantos anos já, irmão Edson, professor? 36 anos. Pergunta se foi fácil a trajetória. Pergunta para ele como que foi. Às vezes alguém vê de repente o irmão Edson hoje andando num bom carro, tendo a sua casa, a sua família, e fala: ah, mas o irmão... Não, amado, teve trajetória. E as noites que não dormiu, e as situações que aconteceram até chegar até aí. Você está me entendendo, amados? Nada cai de paraquedas. Tudo que vale a pena tem que ter esforço, tem que ter empenho. Amém, queridos? Quem está me entendendo, diga amém. Para concluir, queridos, Provérbios 19, verso 21, não precisa abrir, eu quero que você fique em Neemias, que a gente vai ler Neemias ainda. Mas eu vou ler aqui, ó. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Por isso que eu volto lá no começo. Tudo que nós vamos fazer, tudo que nós temos como sonho, primeiramente a gente tem que tentar alinhar aquilo, temos que alinhar aquilo que Deus tem, para que nós possamos ser bem-sucedidos. Então, Neemias teve seu projeto aprovado por Deus. Ele não ficou só no sonho, ele tomou atitude, ele permaneceu firme na esperança que seu coração tinha, e ele foi uma pessoa predisposta a enfrentar todas as dificuldades. Qual que foi o resultado de tudo isso na vida de Neemias? Está com sua Bíblia aberta? Neemias 6. Neemias 6, enquanto você acha, eu tomo um gole d'água. Neemias 6. Abriu, crente? Neemias 6, verso 15 e 16. Presta atenção. As muralhas foram terminadas no dia 25 do mês de Elul, depois de 52 dias de trabalho. Então nossos inimigos das nações vizinhas souberam disso e ficaram desmoralizados, porque todos ficaram sabendo que o trabalho havia sido feito com a ajuda do nosso Deus. E se não me engano, no versículo 14, está escrito assim, que esta obra fizemos por intervenção do Senhor, né? Porque, na verdade, nada que nós fazemos é só com a nossa força, mas porque o Senhor colocou a sua mão e nos ajudou para que isso fosse concluído. Então, querido, quem está nessa direção, ou quer trilhar nesse caminho de ver os sonhos realizados, vai viver esses resultados impressionantes. Não para que você seja reconhecido como tal, mas para que o Senhor seja glorificado através da sua vida. Os inimigos tiveram que reconhecer que Deus era com eles, que Deus os havia ajudado a concluir aquela obra grandiosa em tempo recorde. Amém? Então, que Deus possa nos conduzir a ter realmente nossos sonhos realizados, mas que principalmente nós tenhamos esse temor para ter os nossos sonhos alinhados à sua vontade, para não perdermos tempo, nem dinheiro e nem paz, porque tudo que a gente tenta fazer do nosso jeito, com a nossa força, normalmente nos faz perder tempo, perder dinheiro e nos rouba a paz. E não é isso que eu quero para a minha vida, e tenho certeza que não é isso que você quer para a sua. Amém? Que nós possamos refletir nisso, colocar em prática e viver aquilo que o Senhor tem de melhor para nós, para viver realmente uma prosperidade de maneira bíblica, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, queridos? Vamos agradecer a Deus por esse tempo, em nome de Jesus.